Boa noite, amados amigos e irmãos aqui presentes, e a todos os que estão em diferentes nações, ministros, congregações. E uma saudação muito especial para o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, que está conosco nesta ocasião. Que Deus te abençoe, Miguel, e te use sempre, cada dia mais e mais em seu programa neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leamos no capítulo 14 de Zacarias, versículos 6 e 7, que diz: E acontecerá nesse dia que não haverá luz clara nem escura. Será um dia conhecido do Senhor, que não será dia nem noite. Porém, acontecerá que ao entardecer haverá luz. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. A luz da tarde ou do entardecer. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Através da Escritura vemos muitos símbolos, tipos e figuras que os profetas ungidos usaram. Ungidos por Deus, ou Deus através dos profetas, como a Escritura nos diz que Deus falou ao povo por meio de parábolas, através dos profetas. E no capítulo 12 de Oséias, no versículo 10 nos diz: E falei aos profetas, aumentei a profecia, e por meio dos profetas usei parábolas. Portanto, vemos que Deus escondeu nas parábolas muitos dos mistérios do reino de Deus. Por isso, Jesus Cristo também citava as parábolas que Deus falou através dos profetas e também as que Deus falou através dele. E vemos na Bíblia, por exemplo, a parábola da semente, da boa semente que representa os filhos do reino. Vemos também o trigo, que representa os filhos do reino, os filhos de Deus, e o joio, que representa os filhos do mal, e os ceifeiros, que são os anjos para o tempo final, para o tempo da tarde, para o tempo em que haverá luz, para se fazer a colheita do trigo no cair da tarde, o que nos indica que essa luz que haverá será a luz de um novo dia, porque conforme o calendário hebreu, os dias terminam pela tarde e também começam pela tarde. E quando um dia do calendário hebreu termina, você diz, mas ainda é dia, ainda tem luz. E quando está começando um novo dia, você diz, mas se é de tarde, não está ainda pela manhã para começar o dia. Mas o que se passa é que entre os judeus é diferente. Primeiro, estava a ordem que Deus deu a Israel, de que os dias comecem e terminem pela tarde.
Por isso nós encontramos que ao cair da tarde, ao entardecer, já é um novo dia e ainda tem luz. Porém, essa é a luz do novo dia que vai começando, porque o dia que começou pelo leste já terminou pela tarde no oeste. Portanto, é importante conhecer onde os dias começam e onde os dias terminam. Onde é o tempo da tarde e onde é o tempo da manhã. Amanhã começa lá pelo leste, portanto corresponde ao Oriente Médio, onde se cumpriu a primeira vinda de Cristo, e a tarde corresponde ao continente americano. Quando se fala de ceia ou de jantar, se fala de tarde ou da tarde. Portanto, se fala do tempo onde um dia termina e onde começa um novo dia. Assim é no espiritual, no programa divino. O próprio Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque Cristo, sendo o Verbo, a palavra feita carne, quando a palavra se faz carne, essa é a luz divina para o povo nesse ciclo, nessa era e nessa dispensação. Essa é a luz que ilumina aos seres humanos nesse tempo, nessa era ou nessa dispensação. Se é um mensageiro para uma era, está iluminando o seu dia. Se é um mensageiro para uma era, estará iluminando o seu dia. Se é um mensageiro para uma dispensação, estará iluminando para toda a sua dispensação. Iluminando com a sua palavra, a palavra que se faz carne nele, que é a palavra que o povo tem de receber, para que se faça carne no povo e traga as bênçãos prometidas para esse tempo. E o povo possa ver Deus manifestado em carne no instrumento que ele tem, e depois manifestar-se em carne no povo que o recebe. Porque essa palavra se faz carne no povo, e isso é Deus manifestado em seu povo, em e através dos membros do seu corpo místico de crentes, para a era ou a dispensação em que estão vivendo. Portanto, quando falamos da luz da tarde, estamos falando de Deus, que é luz na sua manifestação final, para o oeste. Porque para o tempo da tarde e na tarde, isso corresponde ao oeste, porque pelo oeste é que o sol se põe. O oeste é a parte mais importante no programa divino. Por quê? Porque no oeste foi que ele colocou o lugar santíssimo do seu templo, o qual o rei Salomão construiu, e depois no tabernáculo que o profeta Moisés construiu. E essa é a mesma ordem que tem a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é um templo espiritual, que começou pelo leste e se concluirá, se completará pelo oeste, na construção do templo espiritual de Cristo, a sua igreja. E assim, como veio ao oeste, ao lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu, e a presença de Deus morou no lugar santíssimo, em cima da arca do pacto, em cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro. Depois, no templo que o rei Salomão construiu, veio e habitou no lugar santíssimo, no meio dos 2 querubins de ouro, e entre os 2 querubins de madeira de oliveira, os quais representam as 2 oliveiras, os 2 ungidos. Esses 2 querubins gigantes de madeira de oliveira
cobertos de ouro, representam a divindade manifestada na humanidade. Ou seja, Deus, a divindade manifestada nas duas oliveiras, nos dois ungidos de Zacarias, capítulo 4, e do capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 1 ao 11. Tudo isso corresponde ao tempo da tarde para ser cumprido no continente americano, na construção da parte mais importante do templo espiritual de Cristo, na parte do lugar santíssimo, que tem de ser construída com pedras vivas, com seres humanos, crentes em Cristo, do último dia, os quais verão a luz da tarde e eles a receberão, e eles também se converterão em luz. Recordem o que Cristo disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E depois ele disse aos seus discípulos, noutra ocasião: vós sois a luz do mundo. De tudo que Cristo é herdeiro, os crentes em Cristo também são. Tudo que Cristo é, também a era em que ele se manifesta é, e também são os crentes dessa era. Por exemplo, Cristo é a pedra angular. Os crentes em Cristo são pedras vivas com as quais Cristo constrói o seu templo espiritual. E as pedras vivas mais importantes do tempo final são aquelas colocadas no lugar santíssimo, porque o lugar santíssimo é o lugar mais importante do templo espiritual de Cristo, como foi no templo que o rei Salomão construiu e no tabernáculo que o profeta Moisés construiu. Essa é a parte mais importante. E é aí onde Deus coloca os crentes do último dia, no tempo da tarde, com a manifestação da luz da tarde, resplandecendo no meio da sua igreja, no continente americano. Para daí também iluminar a todas as nações. Tão simples assim é a luz da tarde. E agora identificamos o tempo para a luz da tarde, para o tempo em que o programa divino no templo espiritual de Cristo estiver na etapa da pedra angular, porque a era de pedra angular é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E o lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que o rei Salomão construiu, onde estavam? No oeste. Tão simples assim. Onde estavam os dois querubins de madeira de oliveira? Também no oeste. Portanto, é no oeste onde se manifestará a presença de Deus em toda a sua plenitude, para a dedicação do templo espiritual de Cristo, para Deus manifestar-se em toda a sua plenitude e ter o seu templo espiritual para o reino milenar. Recordem que estou falando do templo espiritual construído por seres humanos e com seres humanos, pelo Espírito de Deus, ao longo das diferentes etapas. E neste tempo final corresponde à era de pedra angular. Onde? No oeste, onde a luz da tarde estará resplandecendo e iluminando a nossa alma, o nosso subconsciente e o consciente e todo o nosso ser, para nos dar o quê? A fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, podemos dizer, como a Escritura diz, as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e é grande a herança que nos correspondeu. Quando se fala das cordas que nos caíram em lugares deleitosos, está falando de uma tenda que tem cordas. E assim foi lá o templo ou tabernáculo que Moisés construiu. Uma tenda, um templo de peles. E
Agora o templo de Cristo é de peles humanas, de seres humanos, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo São Paulo disse: não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E disse: quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. É como Deus disse para Abraão: quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Assim também é a bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E isso está falando da igreja do Senhor Jesus Cristo e de cada crente em Cristo como indivíduo. Porquanto o ser humano é um templo humano, quem destrua seu templo, Deus o destruirá, porque Deus lhe deu um templo, um corpo, que é um templo para morar nessa terra e ser um templo para Deus. Portanto, é importante conhecermos essas coisas do programa divino, para fazermos de acordo à vontade de Deus. Hoje estamos fazendo a introdução do estudo bíblico do próximo domingo, que com a ajuda de Deus será a luz da tarde, ou a luz do entardecer. Vimos o território que corresponde à luz da tarde, o continente americano. Porque o continente americano é o continente do oeste. E quantos gostariam de saber o dia, o ano e a festa? Veremos isso no próximo domingo, para então falarmos do dia, da hora, da festa e da mensagem que corresponde à luz da tarde no oeste. Porque tem tudo e terá de ter tudo que está na Escritura que corresponde ao oeste. Se houver alguma pessoa que ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, pode fazer isso nestes momentos. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, lhe batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você. E lhe coloque no seu templo espiritual, que é o seu corpo místico de crentes, a sua igreja. E, sobretudo, na parte correspondente a este tempo final. Não é uma parte que já passou. Não é a primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, mas é a era de pedra angular, a era do oeste, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, para o qual você já pode chegar até aqui na frente e estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba no seu reino. Daremos alguns minutos enquanto vocês passam à frente, todos vocês que aqui estão presentes, mas que não receberam Cristo ainda como seu Salvador, para que possam recebê-lo. Lembrem-se do que Cristo disse: quem me confessar diante dos homens, eu lhe confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E disse também: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vocês que estão também em outras nações podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador. Ele está chamando e ajuntando os seus escolhidos correspondentes ao último dia, ao tempo da tarde, ao tempo correspondente à era de pedra angular. Lembrem que, assim como Cristo é a pedra de ângulo, a pedra angular, os crentes são pedras vivas. Cristo disse uma vez: Deus pode levantar filhos a Abraão destas pedras. Ou seja, representou aos filhos de Abraão em pedras.
O mais importante que uma pessoa pode fazer nesta vida é receber Cristo como único e suficiente Salvador. E isso é o maior que uma pessoa pode receber da parte de Deus. A salvação e a vida eterna. Não há coisa mais importante do que a vida eterna. Não existe coisa mais importante que um ser humano pode fazer do que receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. Foi para isso que viemos a este planeta Terra, de outra dimensão, para fazermos contato com Cristo, para que Ele nos dê a vida eterna. Ele próprio disse em São João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então vejam bem como Cristo disse que são as ovelhas do Pai que lhe foram dadas para que Ele lhes dê a vida eterna. Nenhuma outra pessoa pode me dar a vida eterna ou a você. Somente um, e é Cristo, o qual tem. Pois Ele tem a vida eterna para reparti-la com todos aqueles que o recebam como único e suficiente Salvador. Ninguém mais tem a vida eterna para concedê-la a outra pessoa, só Cristo. E por isso é que Ele disse que lhes daria a vida eterna. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Que outra pessoa pode dizer que lhe dará a vida eterna? Não há outro. E se não há outro, pois não podemos buscar outra pessoa que nos dê a vida eterna, senão a Cristo nosso Salvador, através do programa que Ele tem de salvação e de vida eterna para os seres humanos. Portanto, é importante que toda pessoa que escuta a pregação do Evangelho de Cristo e a fé de Cristo nasça na sua alma, aceite Cristo como único e suficiente Salvador para receber a bênção da vida eterna. Recordem que a única oportunidade que o ser humano tem de receber a vida eterna é enquanto está nesta terra. Depois que a pessoa morra, se não o recebeu como Salvador, já se fez tarde. Assim se passou com o homem rico, que se dedicou a viver em festas, reuniões importantes e depois morreu. Ele se esqueceu do mais importante, esqueceu de garantir seu futuro eterno no reino de Deus, no seio de Abraão. E quando ele se viu lá no inferno, lá no Hades, como Cristo explicou, então ele se lembrou de que realmente havia vida depois da vida terrena. Encontrou-se em outra vida, em outra dimensão. Se encontrou não no seu corpo físico, mas no seu corpo espiritual. Porque o espírito da pessoa é um corpo de outra dimensão. E depois, quando morre, vai para um dos dois lugares que existem. Ou vai ao paraíso ou ao inferno. Não existe outra forma para o ser humano. Algumas pessoas dizem, ninguém sabe. Jesus sabia e explicou isso. Jesus foi lá por causa dos nossos pecados e deixou lá os nossos pecados com o diabo, que foi o originador do pecado, e ressuscitou no terceiro dia. Assim, qualquer pessoa que pense, ninguém sabe, porém, é melhor que quando saiba, já tenha recebido Cristo como Salvador. Porque se chegar ou quando morra e se não recebeu Cristo, não poderá fazer nada por si mesmo. Por isso Deus nos dá a oportunidade para que nós o recebamos como Salvador
e lavemos os nossos pecados no seu sangue. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador nas diferentes nações, para que Cristo as receba no seu reino, as perdoe, as limpe de todo pecado com seu sangue, as batize com Espírito Santo e fogo e produza nelas o novo nascimento. Com nossos rostos inclinados. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti com as pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo esta oração, os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu na minha alma, no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte, na cruz do Calvário, como o sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou o testemunho público da Tua fé em mim, da minha fé em Ti, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente. Faça uma realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora os que receberam Cristo como Salvador me dirão: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando podem me batizar? E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Deixo aqui ao ministro correspondente e deixo ao ministro correspondente em cada país para que indique como fazer para serem batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe, que guarde a todos vocês aqui presentes, lá em Porto Rico e em outros países. E no próximo domingo, com a ajuda de Deus, nós nos veremos para continuarmos no estudo bíblico, para termos o estudo bíblico da luz da tarde. Que Deus lhes abençoe, que continue desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Damos gracias a Dios por nuestro hermano William Soto Santiago, nuestro hermano Miguel y por todos nosotros aquí presentes. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Estaremos entonando unos cánticos. El hermano Jorge, ahí tenemos, el hermano se va a bautizar, ¿verdad? Para que se bautice y mientras tanto tenemos todo preparado. Ropas bautismales, todo está listo.